1966. Imenso é o poder do arrependimento. 3 de janeiro de 1966. De manhã bem cedo prorrompeu da minha alma a profunda dor dos meus pecados, enquanto ia à adoração matutina e à Santa Missa durante todo o caminho, ele estava conversando comigo. Não pude escrever mais que essas poucas palavras que deixaram marcas vivas na minha alma enquanto eu continuava com a dor dos meus pecados. Nota, minha querida irmãzinha, que imenso poder é o arrependimento. Vocês podem desarmar o poder de Deus, que Ele usa para castigar. Olha, minha Elizabeth, tu e todos aqueles que reparam por outros obrigam a minha mão levantada para castigar a perdoar. Eu estendi diante do meu Pai Celestial as minhas mãos pregadas na cruz, para que Ele lhes defenda e salve todos vocês da eterna condenação. Ofereci satisfação ao meu Pai. Vocês também têm que fazer isso. Essa é a verdadeira participação na minha obra salvadora. 13 de janeiro de 1966. Depois da Sagrada Comunhão, o Senhor Jesus disse: é comovedor o teu arrependimento. Vou imprimir na tua alma, minha irmãzinha, um sinal luminoso, compreendes? Vou marcar com um sinal metálico de ouro puro que tu mereces já há muito tempo pelo contínuo arrependimento que deverás brilhar reluzente até depois da tua morte, e que o brilho da tua alma, tão resplandecente pelo arrependimento, irradie luz de arrependimento sobre almas de outros também. À noite, antes de me deitar, começo a minha oração com o despertar do pecado da minha consciência. Sinto que só posso me submergir na adoração de forma completa se estender diante do Senhor o formosíssimo tapete do suspiro de arrependimento sobre o qual me prostro. Enquanto me arrependia dos meus pecados, o Senhor Jesus me falou novamente: bendita alma és tu. E nesse instante arrebatou a minha alma da terra, e só o som das suas palavras continuaram ressoando em mim. Acrescentou ainda: só a alma purificada de pecados arrebato assim até mim. Sobre isso já não posso escrever mais. Esta elevação a Deus não se pode expressar com palavras. No dia seguinte, durante a Santa Missa, meditava sobre uma frase que conversa da noite anterior. Bendita e boa alma és tu. O Senhor Jesus me pedia constantemente que colocasse por escrito as palavras que eu dirigia a Ele. Devolvi-lhe em oração o que Ele disse de mim. Meu adorado Jesus, poderia eu ser bendita se tu não tivesse me abençoado? Poderia ser eu boa sem a tua graça? Ó meu Jesus, seja bendito o teu santo nome, pelo qual eu também cheguei a ser bendita, eu miserável, insignificante. Meu Senhor, meu adorado Jesus, isso é também a tua infinita bondade que proclama a tua glória. Que bom és tu para manteres a minha alma em contínua humildade. Meu Senhor, por teres me elogiado, a tua glória se manifestou mais ainda. Eu, aniquilada como um grão de pó, caio aos teus pés. 16 de janeiro de 1966. À tarde, para fazer fogo, acendi um fósforo. O Senhor Jesus me surpreendeu novamente com as suas palavras. Vês, minha querida, tu também és como este fósforo. Acendeste nas minhas divinas mãos, porque eu assim quis. E acenderás todo o mundo como um único palito de fósforo, porque isso é o que Deus quer. És um pequeno instrumento, como um pequeno palito de fósforo que tens nas mãos. Não te surpreendas que eu te digo: com um único palito de fósforo vou acender em milhões de almas a chama de amor da minha mãe, que o fogo de Satanás não poderá apagar. É por isso
que ele prepara em vão as suas iniquidades ardentes de ódio espantoso. No único palito de fósforo que a minha mãe acender irá cegá-lo, e és tu quem se serve a minha mãe como instrumento. 25 de fevereiro de 1966. À noite, vindo para casa, ao descer do caminhão, quase não pude ficar parada sobre a neve gelada, e neste momento me sobreveio uma solidão deprimente. Ao olhar ao redor, os demais passageiros se dispersavam rapidamente. Alguns sós, outros iam acompanhados, sobre o escuro e gelado caminho. Quase não me atrevi a andar. Ao partir, o Senhor Jesus me surpreendeu, primeiro só com suas palavras, depois com a sua cada vez mais sentida presença. Entretanto, me perguntou: diz, minha irmãzinha, por que pensas que estás só? Pois sou eu quem te conduz, não temas, não te soltarei. Vem, vamos juntos, e que não se ocorra outra vez pensar que estás sozinha. Enquanto dizia essas coisas, acrescentou ainda mais na minha alma a sensação da sua presença e continuou me falando. Há muito tempo, minha Elizabeth, quando tu ainda não pensavas tanto em mim, eu já estava então junto a ti para te oferecer, para te defender das quedas no caminho gelado e escorregadio da vida. Naquela época não pensavas que era eu quem te protegia de um mar de quedas. Contudo, assim foi, porque eu acompanhava com especial cuidado cada passo teu. Ó minha querida, a ideia de que estás abandonada é a mim a quem mais dói. O nosso interior sente o mesmo e o pensamento de nossas mentes é também único. Afasta então de ti toda ideia de solidão. Isto é impossível entre nós dois. E se apesar disso pensares assim, isso doeria muito em mim. Promete que não pensarás mais em tal coisa? A batida do meu coração repercute no teu, e se estiveres só, poderás ouvi-la melhor ainda. Olha, se por um único instante não pensares em mim, em seguida o sofrimento se fará mais pesado ainda. Eu sei isso muito bem. Essa é a garantia eterna do meu amor. Agora te pergunto: tens algum desejo? Sim, tenho. Antes de tudo, desejo almas para ti, e que todas as almas possuam a Deus, o seu amor infinitamente bom e perdoador. Enquanto me submergia nele, ele suspirou silenciosamente na minha alma. Obrigada, Elizabeth. É isso que eu esperava de ti. Vejo que não cai em vão a minha graça na tua alma. 26 de janeiro de 1966. De manhã, na Santa Missa, ao ressoar o som do órgão, o Senhor arrebatou a minha alma através de um verso do cântico. Nesses casos, eu me encontro verdadeiramente sem ver nem ouvir. Escuto apenas as palavras do Senhor, que, tomando inteiramente possessão de minha alma, começou a conversar novamente. Sim, minha querida, nós levamos conosco os nossos corações, um belo presente. Sabes qual é o mais belo presente? No momento respondi ao Senhor Jesus com arrependimento dos meus pecados. Não sei, meu divino mestre, que resposta belíssima esperais de outro, mas eu não tenho nada, só a dor dos meus pecados. Esse presente trago no meu coração e carrego na minha alma com humildade, fé e esperança. E com amor agradecido eu o ofereço agora e sempre ao Senhor, meu divino mestre. E nesses minutos de arrebatamento, o Senhor Jesus trocou o seu coração e a sua alma comigo, e me permitiu sentir que agora é o coração divino que bate em mim e é a alma que penetra o meu interior. O que além disso aconteceu à minha alma, não há modo de escrever.
é participação na infinita bondade de Deus. Fazer reparação pelos pecadores. 4 de março de 1966. O Senhor Jesus falou novamente, ou melhor, conversou longamente. Isso durou a manhã toda. Se alguém ler essas linhas, não pense que essa conversa era ininterrupta. O Senhor Jesus, entretanto, inundava e aumentava em mim a sensação de sua presença. E dizia umas palavras de vez em quando. Ele sabe bem que cada uma das suas palavras eu escuto como uma oração e reflito sempre sobre os seus ensinamentos. Hoje também ocorreu isso. Ao chegar à noite, ele me falou assim: nas cordas da tua alma toco a melodia do arrependimento de tal maneira que ao ouvi-la até o pecador obstinado se converterá. Essa é a melodia dos sofrimentos que aceitastes, cujo som penetra nas almas dos outros, e por meio dela tu conduzes reparação pelos pecadores. 16 de março de 1966. Tu és o auxiliar da cena do drama divino. E digo isso para que não recues da tua posição. Que esse princípio divino que pela minha graça fizeste teu, seja santo e verdadeiro diante de ti. O maligno quer te fazer cair no desprezo com uma astúcia tal que verás novamente que ele quer acabar com a tua humildade. O maligno sabe que se romper a tua humildade, então poderá te abarrotar com todas as suas outras perversidades. Tu apenas ser humilde. Os espectadores precisam saber do auxiliar da cena? Não. Para quê? A função do auxiliar é para que a obra se faça valer. O seu trabalho é importante, mas ele não brilha nem aparece sobre o cenário. Muitas vezes até nem pode respirar à vontade, mas somente quando a obra exige. Essa é a tua situação, minha filhinha. Inteiraste de tudo que a obra dramática divina tem de necessidade. Aponta ali onde há falhas. Eu, o teu mestre, já te ensinei tudo. E se guardas o meu ensinamento, não tens o que temer. Naturalmente, isto não significa que podes ter descanso segundo a tua necessidade, mas só se a obra o permitir. Conheço, vejo o teu pensamento e todos os teus esforços com que queres satisfazer o meu pedido e a minha vontade divina. Isso me basta. Tampouco espero o resultado de ti, minha Elizabeth. Digo isto para que sejas humilhada. Agora, nestes dias e tempos difíceis, a maior necessidade que tens é de maiores e mais frequentes humilhações. Eu sei. Por isso envio sobre ti tudo aquilo pelo qual a tua alma pode se banhar na humilhação, porque sem ela tu não poderias guardar a pureza de tua alma. 17 de março de 1966. Antes da Sagrada Comunhão, levei até o Senhor Jesus a dor profunda dos meus pecados. Ó meu adorado Mestre, muito me dói tudo aquilo com que te ofendi. A tua infinita bondade me enche de admiração por teres perdoado tudo isso. Então o Senhor Jesus respondeu: E me diz o que te aflige e o que é que te causa dor. Num breve momento pensei sobre o pedido do Senhor Jesus e lhe respondi: Ó, meu adorado Jesus, eu me aflijo porque outros também te ofendem e não se lamentam dos seus pecados. Depois das minhas palavras, outra vez falou o Senhor Jesus: E pelo que mais te afliges? Diz-me, minha doce alma. Gosto tanto de escutar quando falas. É uma melodia para mim e enche de alegria o meu divino coração. Continua, diz-me, a quem eu deveria outorgar a abundância de minha riqueza? Quero escutar o desejo do teu coração.
Durante este tempo, o eflúvio maravilhoso de sua presença percorreu o meu corpo e a minha alma, e fez brotar da minha alma a resposta à pergunta do Senhor Jesus. Pelo que estou aflita, ó meu amado Jesus? O que mais me dói o coração é por aqueles que com soberba rechaçam as graças que tu lhe ofereces e que por causa disso o terrível perigo da condenação os está ameaçando. Ó meu adorado Jesus, dá a esses a abundância da tua riqueza divina, porque tu me perguntastes, eu humildemente peço graça para eles também. Meu Jesus, tu me dissestes antes que sou uma alma doce para ti e que gostas de escutar quando falo, que é uma melodia para ti que enche de alegria o teu coração divino. Ó tu, infinita bondade e misericórdia, agora me fizestes mais valente ainda. Dá-me também da abundância de tua riqueza, para que cada prece minha seja uma melodia tal que as almas que te rechaçam penetrem no teu espírito através da tua divina graça e continuem esta melodia que para ti é tão querida. Entretanto, chegou o momento da sagrada comunhão. Um profundo silêncio se fez na minha alma. Até a batida do meu coração se fez mais fraca. E o Senhor Jesus entrou na minha alma. As suas palavras ainda ressoavam nos meus ouvidos, mas no momento da união, toda a vibração da minha alma se fundiu em só uma com Deus. Milagre esse que se repete cada dia e lava novamente a minha alma com seu precioso sangue e alimenta com a força de seu sagrado corpo. Graças a ele posso manter longe da minha alma todos os ardis do maligno. 9 de abril de 1966. Na sexta-feira santa, adorei o Senhor. Queria pensar no grande tormento que ele sofreu por mim. O Senhor Jesus, com silencioso suspiro, começou a conversar. Vê, o Verbo se fez carne. As minhas tentativas parecem ser em vão, parece que eu nunca avanço. O Senhor agora chamou a minha atenção sobre isso. Não consigo compreender ainda, meu Jesus, este milagre. O Senhor continuou. Isso não me surpreende, minha querida filhinha. Eu te tranquilizo. Esse grande milagre ninguém compreendeu até agora, exceto a minha mãe. Porque para compreender isso é necessário receber os sofrimentos também. É só através dos sofrimentos que a alma pode compreender o grande milagre da encarnação do Verbo, pela consumação do sacrifício que vai se clarear na tua alma o que fiz por ti, por vocês. Meu adorado Jesus, profundos pensamentos são estes que aclarastes diante de mim. Meu divino Mestre, não posso compreender, apenas sinto que só posso agradecer-te com a dor dos meus pecados. Nem tenho outra palavra e outro pedido que aqueles do bom ladrão. Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E enquanto com essas palavras rogava ao Senhor Jesus, a Virgem Santíssima se dirigiu a mim. Sim, minha filhinha, dirijam-se todos com a alma arrependida ao meu Santo Filho e a mim. Quando pensarem no reino do meu Santo Filho, e façam tudo que esse reino chegue a todos vocês. Por isso quero fazer transbordar a minha chama de amor sobre a terra, para que vejam o caminho que conduz ao reino do meu Santo Filho. Então, outra vez falou o Senhor Jesus. Digo a ti também o que disse ao bom ladrão. No mesmo dia da tua morte estarás comigo no paraíso. Tu tampouco podes suspirar mais por mim que eu por ti, já que os nossos corações batem em uníssono. Escuta a batida do meu coração que ressoa no teu. Ao acabar de escrever estas linhas, coloquei-me de joelhos. A batida do seu coração me obriga a ajoelhar e não posso continuar escrevendo. 14 de abril de 1966.
Na minha oração noturna, eu repetia muitas vezes: obrigado, muito obrigado, meu Senhor Jesus, pela tua infinita bondade. Entretanto, pensava comigo se não haveria uma palavra melhor para expressar isso. De repente me ocorreu que quando alguém me faz um favor, sempre digo: Deus lhe pague. Meu doce Jesus, sendo tu mesmo o Deus Todo-Poderoso, eu não posso mais que te agradecer. Então fiquei calado e pensei silenciosamente: a Deus não se pode pagar. Mas eu sou atrevida, meu Jesus. Não me tomes por mal educada, nem tampouco por soberba, por eu me atrever a pensar. Eu te pago com a dor dos meus pecados, dando que tu não tens e o que eu tenho. Enquanto assim falava com o Senhor Jesus, ele se dirigiu a mim. Sabes, minha Elizabeth, que não faz muito tempo que troquei a alma e o coração contigo. Isso significa que eu, ao preço do meu precioso sangue, já comprei os teus pecados. Mas para que o teu oferecimento não seja sem valor, eu o aceito agora de tal forma que sejas tu quem pague a outros no meu nome, compreendes? Pelo teu arrependimento, numa multidão de almas, se acenderá a dor perfeita dos pecados. 18 de abril de 1966. De manhã, na Santa Missa, a Virgem Santíssima disse: a minha chama de amor e o teu arrependimento atuam unidos, e por eles muitas almas voltam para o meu Santo Filho. Compreender os mistérios divinos. 19 de abril de 1966. Tu te admiras ao ver e compreender com tanta clareza os mistérios divinos? Somente pode vê-los assim aquele cujo olhar se fundiu com meu olhar divino e cujo pensamento também é unido com o meu pensamento divino. Que os muitos mistérios divinos, minha Elizabeth, que conhecestes vivenciando na minha claridade divina durante os arrebatamentos, sejam graças que te fortaleça nos muitos sofrimentos que pela salvação das almas tu também tens que suportar. Sei que sofres com alegria, mas vou robustecer a tua disponibilidade para os sacrifícios, porque sei que necessitarás, sem cessar, tu e todos aqueles a quem te enviei, devido às nossas santas comunicações. Tu tens que fazer sacrifícios por eles. Por isso te digo outra vez, para que seja essa a tua contínua e sempre renovada oração. 24 de abril de 1966. De manhã, antes da Santa Missa, ao me prostrar diante dele, saudei-o com essas palavras: Tu és, meu adorado Jesus, a menina dos meus olhos. E assim, estando longa e silenciosamente ajoelhada diante dele, não pude dizer mais nenhuma palavra, porque o Senhor Jesus assim acolheu as minhas palavras. Tão raras vezes me dizes isso. É por isso que, pela minha natureza humana, eu também anseio ser mimado. 8 de maio de 1966. Ao vir para a minha casa, depois da adoração da noite, o Senhor disse: cada gota de lágrima que o sofrimento espreme dos teus olhos cai sobre a alma dos pecadores e faz brotar lágrimas de arrependimento. 3 de junho de 1966. Alguns dias antes, falei à Santíssima Virgem sobre o que o meu confessor disse, até que o Senhor Jesus ou tu, minha mãe, não o puserem a par das suas petições, ele nada fará. Sobre isso, ela me respondeu hoje. A minha chama de amor, minha filhinha, também não faz exceção na alma dele. Vou inundá-lo também com a suave luz,
a qual não poderá resistir, nem ele, nem ninguém dos quais serão chamados para transmitir as graças. Assim como irradiei na tua alma uma suave luz, da mesma maneira eu faço com outros também. Tão só tenho que te declarar, minha filhinha, que quanto mais pura é a alma que a recebe, tanto mais brilhará nela a graça da minha chama de amor, porque é a pureza que faz a alma receptiva. E então faço brotar com o meu amor materno lágrimas de arrependimento. A essas palavras encontrou plena tranquilidade minha alma. 12 de junho de 1966. De manhã, ao adorar o Senhor diante do altar e ao expor diante dele a miséria da minha alma, ele disse: Agora eu cubro a miséria da tua alma, minha querida, e quero que tu sintas para que tires forças. Vês, cobri a miséria da tua alma e agora já só é a formosura que brilha a partir de ti. Ainda quando sentir a miséria da tua alma, outros não a sentirão. E se irradiará da tua alma a riqueza da minha divindade, da qual poderás repartir aos demais. Ou seja, eu te fiz administradora das minhas graças. No dia 7 de novembro de 1969, eu estava no quarto adorando a Santíssima Trindade quando ouvi a minha alma essas palavras: Agora te enviarei em breve um sacerdote que tomará em suas mãos a tua alma e a nossa santa causa. E agora as datas agora vão ser bem distantes uma da outra, mas aqui não tem nenhuma explicação, tá? Às vezes no final a gente encontra alguma coisa para explicar. Então aqui ela estava em 1966, já pulou para 1969, agora ela vai falar no dia 26 de julho de 1971. O Senhor Jesus e a Santíssima Virgem falaram na minha alma. A fala é um dom de Deus, do qual um dia teremos que prestar conta. Por meio da palavra, uma alma se comunica com a outra. Por meio dela, nos conhecem os homens. Não temos, pois, o direito de nos envolver no silêncio, mas também não podemos esquecer que cada palavra tem o seu peso. Por isso devemos andar e viver na presença de Deus, ponderando cada palavra que pronunciamos. O nosso Pai outorgou a palavra. Devem vocês fazer uso do seu direito. Não tenham medo de falar. Sim, temos de sacudir os outros, despertá-los de sua letargia. Contudo, não podem deixá-los com as mãos vazias, com o coração vazio nos seus lares. Vocês têm que falar. A Santíssima Virgem. A minha chama de amor só poderão descobrir diante dos demais falando dela. Não tem direito a calar, nem por covardia, soberba ou negligência, nem por medo do sacrifício. Mas as palavras que pronunciam sobre mim devem ser vividas, para que o mistério do céu impacte as almas. Se eventualmente pedirem vocês a palavra, e se esta lhes for outorgada, que a minha força esteja com vocês, que cada palavra seja como uma semente plantada, para que aqueles que a escutem produzam colheita abundante. Jesus Cristo. Devem conseguir que os sacerdotes tímidos e passivos saiam do umbral das suas casas, que não fiquem ali parados imóveis, que não privem a humanidade da chama de amor do coração imaculado de minha mãe. Não abusem da confiança com que eu lhes atei a mim. As palavras são para que anunciem a abundância da minha riqueza,
para que eu possa derramar o meu perdão sobre todo o mundo. Estejam prontos para a luta. Satanás, com as suas maquinações fingidas e mentirosas, tenta produzir lodo moral para arruinar o bem. A consciência cristã não pode se contentar em apenas ajudar aqui ou ali, porque serão acusados pelas almas para as quais não falaram. Confie na minha mãe, ela varre toda dúvida e temor com o seu ilimitado amor maternal. Ela lhes põe um sinal e toma sob a sua proteção aqueles que confiam nela. Se confiam nela, os perversos serão humilhados e jogados no fundo do inferno. Já está se preparando o mundo do futuro. O sorriso da minha mãe irradiará pelo mundo. Dos ensinamentos do Senhor Jesus, da Virgem Santíssima e do Anjo da Guarda. 11 de julho de 1975. Primeiro ensinamento. Santíssima Virgem. Muitos sofrem, meus filhos, assim digo, sofrem cativados e cegos pelas coisas materiais. Muitas pessoas, apesar de ter boa vontade, não podem se aproximar mais do bom Deus, porque os bens materiais se levantaram como um muro entre Deus e a alma. Entre vocês também há almas bem intencionadas que fazem de vez em quando sérios sacrifícios. Contudo, não podem receber as singulares graças que aspiram, porque os bens ou os interesses materiais as mantêm cegas. Essas almas recebem ininterruptamente as inspirações do que têm que fazer, mas não querem crer que essa iniciativa vem de Deus, do anjo da guarda ou do santo de que são devotos. O Pai Celestial não deseja que tentemos convencer essas pessoas ou influir nelas de alguma maneira, porque Ele espera delas a renúncia voluntária. E também porque a providência divina considera que o interessado não poderia renunciar apesar dos avisos e poderia até pecar com desconfiança. Segundo o ensinamento, Jesus Cristo. Se alguém renuncia a algo seu, não o doe a algum lugar onde o seu nome como doador será recordado para sempre, brilhando para a sua glória, mas que o faça sem que seja notado em anonimato, porque o Pai do céu só assim poderá recompensá-lo, porque aquele que fez o bem de uma maneira vistosa já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Terceiro ensinamento da Senhora Elizabeth. Para os ensinamentos e inspirações do Senhor Jesus e de Deus Espírito Santo, a chama de amor da Virgem Santíssima prepara nas nossas almas o caminho. Se fizermos referência à chama de amor, o Senhor Jesus iluminará a nossa inteligência para sabermos o que devemos fazer. Por exemplo, qual seria entre duas coisas a mais perfeita? Qual seria a vontade de Deus? Quem receber esta luz, siga-a, entregue-a aos demais e cuide dela como cuidamos de uma flor, que se não for regada, não for cuidada, não se cobrirá, vai se cobrir de pó e murchará. Quarto ensinamento. Amem muito ao bom Deus e amem ainda mais a cada dia. Jesus Cristo. Na medida em que amam a mim, na minha medida se livrará o mundo do pecado e das desgraças. Vocês são responsáveis uns pelos outros, são responsáveis pela tua família, pela sua pátria, pelo mundo inteiro.
que todos se sintam responsáveis pela sorte de toda a humanidade. Assim, vocês devem transmitir uns aos outros: quanto mais amarem a Deus, mais o mundo se livrará do pecado e das catástrofes. A Santíssima Virgem. A todos concedo a graça de ver o resultado dos seus trabalhos em favor da minha chama de amor, tanto em cada alma como em seu país e em todo o mundo. Vocês, os que se fadigam e fazem sacrifícios pela pronta efusão da minha chama de amor, chegarão a ver. 1977. Elizabeth decide destruir os seus escritos. As seguintes mensagens não fazem parte das anotações do diário espiritual. Esta confissão foi tomada de uma carta da escolhida de Deus a um seu conhecido próximo, o Dr. N. A autenticidade do mesmo é comprovada pelo estilo tão próprio, a troca na ordem das palavras, a originalidade das imagens. No verão de 1969, os tormentos das dúvidas me surpreenderam muito, ou seja, que tudo o que escrevi até então não vinha de Deus, mas que não passava de garranchos meus. Esse pensamento não me deixava tranquila, por isso tomei uma decisão. Eu me livraria desses tormentos atrozes e esse material que já está chegando a vários tomos, eu destruísse no fogo da estufa de louça do meu pequeno quarto de chão de terra. Estava decidida a ponto de cumprir. Estava nas minhas mãos todo o material e eu pronta para rasgá-lo e jogá-lo no fogo, quando o Senhor Jesus paralisou a minha mão. Caíram da minha mão as mensagens do Senhor Jesus e eu, desamparada, desmaiei. Não só não pude acender o fósforo, mas também era incapaz de me mover. Neste estado me encontrou a minha filhinha maior, Cecília, que quando entrou de improviso tirou das minhas mãos os tomos, porque compreendeu qual era a minha intenção. Quando os arrancou das minhas mãos, recuperei os meus movimentos e disse a ela: não quero queimá-los e me livrar dos tormentos que já não aguento mais. A minha filhinha, levando o material, regressou para a sua casa e estava no mesmo terreno. E eu, ao recobrar os movimentos da minha mão paralisada, corri atrás dela e trouxe do seu quarto as comunicações do Senhor Jesus com a intenção novamente de queimá-los e destruí-los. Assim cheguei novamente ao meu pequeno quarto e me apoiei sobre um joelho diante da porta da estufa. A paralisia dos dedos da minha mão voltou novamente da mesma maneira como antes. Diante da estufa caiu novamente sobre mim a plena incapacidade de agir. Então me dei conta de que o que queria fazer era incorreto e que o Senhor não permite que eu destrua as suas palavras, que terão que ser comunicadas ao mundo. Elizabeth exige um sinal de Deus. Na primavera de 1971, um dia, ao me despertar, amanheci com a tortura terrível das mais tremendas dúvidas. Preparava-me para ir à Santa Missa, mas pelo tormento das dúvidas não podia nem me mover. Pensei, para que vou à Santa Missa se não recebo nenhum alívio, nenhuma paz na alma? E apesar disso suplicava, rogando ao Senhor que dissipasse da minha alma essa confusão causada pelas dúvidas. O que é isso em mim? Quero ver, saber o que é, porque tenho que me atormentar tão cruelmente por causa disso? E se tudo for verdade, autêntico e a vontade de Deus, por que então tenho que experimentar a verdade no meio de tão nebulosos tormentos obscuros? Então desmaiei no meu quarto diante de um móvel de pouca altura.
Depois, no meu tormento, comecei a golpear com meu punho a sua superfície. Peço um sinal seguro, aceitável, que faça suportável os meus tormentos. Com um desacato espantoso, exigi de Deus um sinal, mas antes de terminar as palavras, eu ria na minha alma. Haha, o que agora peço a Deus é certo que não me poderá dar. Exigi que ele me mandasse o sacerdote. Este já algumas vezes me confessou, mas então deixou de fazê-lo porque as suas circunstâncias mudaram de tal modo que não pôde mais vir. Assim eu perdi o contato com ele há mais de um ano. Então exigi de Deus essa pessoa. Se essa pessoa hoje, ao meio-dia, vier até mim, eu tomarei isso como sinal de que a causa é autêntica e a aceitarei. Depois, como quem fez um bom trabalho, eu me tranquilizei e me pus a caminho para ir à Santa Missa no Santuário de Maria Remete. No caminho, um sentimento de vergonha veio sobre a minha alma. Como pude eu me comportar desta maneira com Deus? Quis fazer como não passadas as coisas que se passaram. Ocupada nesses pensamentos, cheguei no templo. Os meus primeiros passos se dirigiram para o confessionário e ali contei ao confessor o meu terrível estado espiritual e as minhas disputas impertinentes com Deus. O meu confessor me repreendeu fortemente. Como pode alguém se portar assim com Deus? E no lugar de penitências, ele me pediu que suplicasse ao Senhor Jesus para que um cabeça dura por fim se convertesse. Tratava-se de um conhecido do confessor, uma pessoa empedernida. Antes de abandonar o reclinatório do confessionário, não resisti à tentação de dizer ao padre: gostaria de ver se o Senhor se encontrasse neste estado de alma, se não discutiria também com Deus. Assim que pronunciei isso, saí do confessionário e desmaiei diante do Senhor Jesus. Não pude dizer nada fora daquilo que foi a minha penitência. Meu adorado Jesus, converte já aquele cabeça dura. Depois de cumprida a penitência recebida na minha alma, se dissipou a obscuridade que ainda há pouco reinava em mim. Regressei tranquilamente para casa depois da Santa Missa e da comunhão. Sentei no meu quarto para remendar as roupas dos meus 3 netinhos que estão sob o meu cuidado. A minha alma apaziguada no Senhor estava ocupada nos seus pensamentos acerca do bom Deus. Já não me lembrei sequer da ofuscação daquela manhã e me esqueci dela por completo. De repente, alguém parou diante da porta do meu pequeno quarto e pressionou o pestilho, chamou a porta. Entre, respondi. Nesse momento tocavam o ângelus, era meio-dia, e eu, pondo-me quase tesa, perguntei ao que entrava: por que veio? Quem te chamou? Era aquele sacerdote que de manhã, rindo na minha alma, exige de Deus uma prova como evidência. Quando lhe perguntei: quem te enviou? Por que veio? Ele me respondeu que não sabia, que só sentiu uma forte emoção interna e teve de vir logo em seguida. Depois disso, eu lhe expliquei todos os detalhes sobre o que aconteceu naquela manhã. Ele mencionou só, entre parênteses, que aquele cabeça dura, por quem tive que suplicar como penitência, tinha regressado a Deus. Dúvidas e crises. Dúvidas parecidas às que acabo de contar e expor aconteceram das formas mais diversas. Elas se agitavam na minha alma e caíam sobre mim durante anos, e não deixaram de ocorrer nem ainda nos meus 64 anos de vida, já em 1977. A história de uma das minhas mais graves dúvidas e crises quanto às consequências dou a conhecer em seguida. Em certa ocasião, quando fortes dúvidas caíram sobre mim, eu buscava outra vez a tranquilidade da minha alma. Para que pudesse conseguir essa tranquilidade, decidi me retratar pelas minhas comunicações feitas de todas aquelas pessoas a quem já havia dado a conhecer
as palavras, as mensagens do Senhor Jesus e da Santíssima Virgem. O que decidi, eu cumpri. Fui aos 12 sacerdotes húngaros escolhidos. Disse a cada um deles: não creiam no que lhes disse, porque tudo aquilo veio de mim. São mentiras inventadas. E chorando e soluçando, eu lhes pedi absolvição. Eles reagiram e manifestaram a sua opinião de diversas formas. Eu manifestei sem ocultar nada que são os meus tormentos atrozes que me obrigam a me retratar. E disse humilhada até o último fio de cabelo que retratava as minhas comunicações de até então. E supliquei que me concedessem absolvição de tudo, conforme o bom Deus vê as coisas a respeito da minha pessoa. A grande estação do meu calvário, causado pelo tormento das minhas dúvidas, chegou quando, depois de ter me retratado, voltei a ver, obrigada pelo Senhor Jesus, o meu confessor, e todos aqueles diante dos quais retratei as palavras do Senhor Jesus e da Santíssima Virgem. A resposta que mais me ficou gravada foi aquela que um dos padres formulou assim: como o Senhor Jesus, depois de tu já teres te retratado, falou novamente contigo, não tens por que te envergonhar, porque isso prova com a maior clareza que estamos frente à vontade de Deus. Pedido da Santíssima Virgem, 15 de agosto de 1980. O Senhor Jesus e a Santíssima Virgem me falaram alternando entre si. A palavra da Santíssima Virgem me confirme mais amorosa energia ressoou na minha alma. Pediu ao clero, às pessoas consagradas a Deus, religiosos e religiosas, e aos fiéis cristãos em todo o mundo, que, tendo como fazê-lo, guardassem as segundas-feiras jejum a pão e água. Jesus Cristo. A Igreja e o mundo inteiro estão em grave perigo, e vocês, com as suas forças terrenas, não podem mudar a situação. Somente a Santíssima Trindade pode ajudar vocês com a Santíssima Virgem, todos os anjos, santos e almas libertadas por vocês do purgatório. Segundo a comunicação da Virgem Santíssima, os sacerdotes que observarem os jejuns das segunda-feiras terão a graça de, no momento da consagração de todas as santas missas que celebrem nessa semana, libertar multitudinariamente as almas do purgatório. Vem um rodapé aqui. Elizabeth perguntou mais tarde: o que significa multitudinariamente? 1.000, 1.000.000 de almas? Jesus responde: mais, Elizabeth. De qualquer forma, quantas? Jesus responde: muitas almas, tantas que não se pode expressar com números humanos. As pessoas consagradas a Deus e os seculares que guardarem o jejum da segunda-feira terão a graça de, a cada vez que comungarem nessa semana, no momento de receber o sagrado corpo do Senhor, libertar uma multidão de almas do purgatório. Não passemos fome, mas comamos abundantemente pão e tomemos água. Podemos pôr sal sobre o pão. Podemos tomar vitaminas medicinais e o que for indispensável para a nossa condição, mas não para desfrutar disso. Quem de ordinário guardar o jejum, será suficiente guardá-lo até às 6 da tarde. Nesse caso, reze um rosário de 5 mistérios, neste mesmo dia, pelas almas. E uma nota, observação. Para ver o quanto temos um meio eficaz no jejum, encontramos exemplo no Evangelho. Pensemos na ação curativa dos discípulos em São Marcos 9, capítulo 9, versículo 14. Perguntaram a Jesus e a seus discípulos: por que não podemos nós expulsá-lo, o demônio?
Ele lhes disse: essa espécie de demônios com nada pode ser expulsa, mas com oração e o jejum. Capítulo 9, versículo 28. Nesses termos, essa espécie de demônio quer dominar as almas. Formar comunidades de oração reparadora. 1º de janeiro de 1981. Jesus Cristo. Ultrapassem os seus limites. Observem o exemplo dos 3 reis magos, que sacrifícios sobre-humano fizeram. Eles realmente ultrapassaram os seus limites. É isso que deve fazer em primeiro lugar o clero, e também as pessoas consagradas a Deus e todos os fiéis. Em todas as paróquias deve-se organizar urgentemente as comunidades de ação reparadora. Abençoem uns aos outros com o sinal da cruz, inclusive os estranhos. Devemos intensificar para além da medida acostumada a oração, os sacrifícios pela paz do mundo e pela salvação das almas. Devemos chegar até o extremo. Primavera de 1981. Em meados de março, a Santíssima Virgem pediu que urgisse diante das pessoas competentes pela restauração da terceira ordem do Carmelo em todo o mundo, e o mais rapidamente e no maior número de lugares possíveis, porque a humanidade tem necessidade de seculares que possuam o espírito de oração. A Santíssima Virgem. Como a chama de amor do meu coração se acendeu primeiro aqui na Hungria, quero que ela se ponha em marcha a partir daqui. A humanidade tem necessidade de que, com maior entrega, se cumpra o meu pedido. Quando a Santíssima Virgem falava sobre o Carmelo, o Senhor Jesus acrescentou: porque a chama de amor de minha mãe é para vocês o que foi a Arca de Noé. O Senhor Jesus repetiu isso em várias ocasiões, também nas suas conversações. Difusão da chama de amor. 12 de abril de 1981. A Nossa Mãe Santíssima pede, suplicando que deixemos que ela já possa derramar o quanto antes a efusão de graça da sua chama de amor sobre a humanidade. Não impeçamos, porque isso depende também de nós. Tem grande responsabilidade todas as pessoas que impedem ou fazem demorar irresponsavelmente essa efusão de graças. 20 de novembro de 1981. Meditei profundamente as palavras do Senhor Jesus e da Virgem Santíssima, e por elas a consciência da minha grande responsabilidade pesava sobre a minha alma. O Senhor Jesus então me assegurou: não temas, estamos junto a ti, junto a vocês. A graça se derrama em grandiosa medida sobre as almas de todos os que participam na minha obra salvadora, só que não demorem em cumprir as nossas petições. Nesse mesmo dia, enquanto preparava comida para as aves do quintal, ouvi as palavras do Senhor Jesus e da Santíssima Virgem pronunciadas simultaneamente no fundo da minha alma. Aqui fala então Jesus e Maria ao mesmo tempo. Nós te saudamos, sabemos que sofres muito, mas hoje pedimos ao mundo inteiro, por intermédio de ti, uma grande mobilização. Comunica o nosso pedido ao teu diretor espiritual, que todas as partes do mundo, multidões de pessoas, enviam a sua petição ao Santo Padre, solicitando-lhe a declaração oficial para todo o mundo da efusão da chama de amor dos nossos corações. Não pedimos com deliberado propósito um exame que tome longo tempo, como já indicamos no nosso pedido anterior também. Todos sintam isso no seu próprio coração e na sua alma. O nosso pedido é urgente, urgente. Não há tempo para andar com dilações. Os fiéis, junto com os sacerdotes, com grande recolhimento espiritual, devem atender o nosso pedido. A efusão de graças alcançará também as almas dos não batizados com seu efeito de graças. Orem uns pelos outros sem cessar.
12 de dezembro de 1981. A Santíssima Virgem disse: Minha filhinha, e todos vocês, meus filhos queridos, estejam alertas. Satanás quer arrancar de debaixo de seus pés o solo da esperança. Sabe ele muito bem que, se conseguir fazer isso, ele terá arrancado tudo de suas almas. Que, se vocês perderem a esperança, ele já não precisará nem sequer atentá-los ao pecado. O homem que perdeu a esperança está em terrível obscuridade. Já não vê mais com os olhos da fé. Para ele, toda virtude e tudo o que é bom perde o seu valor. Ó meus filhos, orem sem cessar uns pelos outros. Deixem que a efusão das minhas graças produza efeito nas suas almas. Resumo. Para maior claridade, vamos compendiar aqui as promessas de graça e as petições da Imaculada Virgem Maria, dirigida a todos os homens do mundo, ao Santo Padre, aos sacerdotes e aos seculares. A Virgem Santíssima, no lapso que vai desde 1961 até 1981, pede a súplica sem cessar. Roga suave, mas decididamente. No dia 12 de maio de 1974. Vocês me pedem? Eu sou quem lhes pede. Choram? Eu soluço. O dom da graça que nos oferece a Santíssima Virgem Maria. Primeiro, um novo instrumento gostaria de colocar nas suas mãos. É a chama de amor do meu coração. Com esta chama cheia de graças que do meu coração lhes dou, acendam todos os corações, passando-a de coração em coração. O seu fulgor cegará Satanás. Este é o fogo do amor, da união que acenderei do Pai Celestial pelos méritos das chagas do meu Santíssimo Filho. 13 de abril de 1962. Vamos apagar o fogo com o fogo do ódio com o fogo do amor. 6 de dezembro de 1964. Segundo, a minha chama de amor tornou-se tão incandescente que não só a sua luz, mas também o seu calor quero derramar sobre vocês com toda a sua força. A minha chama de amor é tão grande que não posso retê-la por mais tempo dentro de mim. Com força explosiva ela solta para vocês. O meu amor se derrama e irá destruir o ódio satânico que contamina o mundo, a fim de que o maior número de almas se livre da condenação. 19 de outubro de 1962. Terceiro, quero que, assim como o conheçam o meu nome no mundo, conheçam também a chama de amor do meu coração que faz milagres no fundo dos corações. 29 de setembro de 1962. Quarto, estendo o efeito de graças da chama de amor do meu coração sobre todos os povos e nações, não só sobre os que vivem na Santa Mãe Igreja, mas sobre todas as almas que foram marcadas com a bendita cruz do meu Santo Filho, e também sobre os não batizados. 16 de setembro de 1963. As graças que a Virgem Santíssima nos promete. A Virgem Santíssima nos motiva a preparar o seu divino Filho, tantas vezes ofendido, a venerar as suas santas chagas, a submergir frequentemente na sua dolorosa paixão e também à veneração e adoração do Santíssimo Sacramento. Primeiro, nestes 2 dias, a quinta e a sexta-feira, devem considerá-los, minha filhinha, como grandes dias de graça. Aqueles que nestes dias oferecem reparação ao meu Santo Filho receberão uma grande graça. Durante as horas de reparação, o poder de Satanás se debilitará na medida em que os reparadores suplicarem pelos pecadores. 29 de setembro de 1962. Segundo, quando alguém fizer adoração reparadora ao Santíssimo ou fizer visita à Santíssima Eucaristia, enquanto isso durar na sua paróquia, Satanás perderá o seu domínio sobre as almas e cego deixará de reinar sobre elas. 6 e 7 de novembro de 1962. Terceiro,
Se assistirem à Santa Missa, quando não for obrigação, e se estiverem na graça de Deus, derramarei a chama de amor do meu coração e cegarei Satanás durante este tempo. As minhas graças fluirão abundantemente às almas por quem a oferecem. A participação na Santa Missa é o que mais ajuda e cega Satanás. 22 de novembro de 1962. O que nos pede o Senhor Jesus e Maria? Conversão, renovação espiritual, empenho para alcançar a santidade de vida, o zelo pela salvação das almas. Primeiro, venerem publicamente as 5 santas chagas do meu divino Filho, que isso não seja uma devoção particular, mas uma veneração pública. No que se refere à veneração das 5 chagas, as palavras do Senhor Jesus coincidem com as da Virgem Maria. Em honra das minhas 5 santas chagas, façam o sinal da cruz 5 vezes seguidas, enquanto se encomendam junto com as minhas santas chagas a misericórdia do Pai Celestial. A maneira habitual de fazer o sinal da cruz 5 vezes. Enquanto nos benzemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijamos na cruz ou, pelo menos espiritualmente, cada uma das santas chagas de Jesus. Enquanto dizemos essa ejaculatória: Meu Jesus, pelos méritos das tuas santas chagas, perdoa-nos e compadece-te de nós. Pai eterno, eu te ofereço as santas chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, para que cure as chagas das nossas almas. Segundo, a chama de amor da Mãe Santíssima e as famílias. Segundo a intenção da Virgem Santíssima, a renovação espiritual deve partir das famílias. Com a minha chama de amor, quero reavivar outra vez o amor nos lares. Quero manter unidas as famílias em perigo de se dispersar. 8 de agosto de 1962. Para isso, peça. Letra A. Reparação. A Santíssima Virgem. Eu te peço, minha filhinha, que às quintas e sextas-feiras ofereças ao meu Filho Santíssimo uma reparação muito especial. Faz essa reparação em família. Nesta hora em que passarão no seu lar fazendo reparação, comecem com uma leitura espiritual e continuem com a reza do Santo Rosário, ou outras orações no ambiente pleno de recolhimento e de fervor. Façam isso com pelo menos 2 ou 3 membros da família, porque onde 2 ou 3 se reúnem, ali está o meu Filho Santíssimo. Ao começar, façam o sinal da cruz 5 vezes, e enquanto o fazem, ofereçam-se por meio das chagas do meu Santo Filho ao Eterno Pai. Façam o mesmo ao terminar, façam o sinal da cruz desta maneira também ao se levantarem, ao se deitarem e ainda durante o dia, porque isso lhes aproximará do meu Filho Santíssimo, do Eterno Pai, e então os seus corações se encherão de graça. 13 de abril de 1962. Letra B. Na mensagem do Senhor Jesus aos pais de família. Faz chegar o meu pedido ao Santo Padre, porque por meio dele desejo repartir a minha bênção portadora de grandes graças aos pais que nessa grande obra da criação colaboram comigo e aceitam a minha santa vontade. Dei-lhes em cada ocasião uma bênção especial. Esta bênção é única e só se pode dar aos pais de família. E ao nascer cada filho, derramarei graças extraordinárias sobre essas famílias. 1º de março de 1964. 3. Petição da Virgem Santíssima ao Santo Padre. Não desejo uma festa especial, mas rogo ao Santo Padre que tenham vocês a festa da chama de amor do meu coração no dia 2 de fevereiro, festa da Candelária. 1º de agosto de 1962. 4. Petição do Senhor aos seus sacerdotes e às almas a eles consagradas. Convertam-se a mim, sacrifiquem-se no sagrado altar do recolhimento e do martírio interior. Queiram vocês levar em conta que é essa a minha vontade.
Este martírio interior Satanás não pode competir. Essa luta no fundo das almas traz abundantes frutos, como um martírio sofrido por mim. Com os seus desejos abracem a terra, com os seus sacrifícios incandescentes pelo puro amor queimem o pecado. Não creiam que isso seja impossível, apenas confiem em mim. 7 de agosto de 1962. Onde eu os pôr, ali devem ficar parados, firmes e plenos de espírito de sacrifícios. Tomem já sobre si a cruz que eu também abracei e crucifiquem-se já a si mesmos, como eu o fiz, porque de outra maneira não terão a vida eterna. 4 de outubro de 1962. O que pede o Senhor Jesus aos seus queridos sacerdotes? Que deem bom exemplo, em 22 de dezembro de 1963. Que sigam as inspirações do Senhor e façam as almas verem a importância dessas inspirações. 1º de janeiro de 1964. Que agitem as almas lânguidas e suscitem nelas a valentia. 17 de abril de 1962. Que aproveitem bem o tempo. 19 de outubro de 1964. Que se deixem guiar pela graça divina a uma vida sacrificada e apostólica. 23 de novembro de 1962. Que façam adorações fervorosas e levem os fiéis a isso também. 25 de julho de 1983. Peça aos meus filhos que enviem as almas à minha mãe e que não pronuncie nenhuma homilia sem exortar os fiéis a ter uma profunda devoção a ela. Quando estive suspenso na cruz, exclamei com voz forte: tenho sede. É isso que grito hoje também a vocês, especialmente às almas a mim consagradas. 18 de agosto de 1964. 5. A chama de amor da Santíssima Virgem e os pecadores. Nessa mensagem, a santa causa da salvação das almas ocupa um lugar central, porque a essência e o objetivo do efeito da graça da chama de amor é a salvação das almas. O seu regresso a Deus é a sua renovação. O Senhor Jesus. Somente tenhamos um só pensamento, a salvação das almas. 17 de maio de 1963. Oh, como anseio os pecadores. 15 de agosto de 1964. Nenhuma alma que eu confiei aos cuidados dos meus sacerdotes deveria se condenar. Etc. 6 de agosto de 1962. Por isso nos intima: queiram vocês todos tomar parte na minha obra salvadora e assinala também um instrumento celestial. As almas criadas à imagem e semelhança do meu Pai Celestial, que caem entre as garras de Satanás, o inferno devora. A dor da minha alma pode ser acalmada pela chama de amor da minha mãe. 26 de julho de 1963. De maneira semelhante à Santíssima Virgem. Não quero que nenhuma alma se condene. Não queiram isso vocês também junto comigo. Para isso coloquei nas suas mãos um raio de luz, que é a chama de amor do meu coração. 15 de janeiro de 1964. Mas depende de nós também. Satanás está varrendo vertiginosamente as almas, porque não se esforçam vocês com todas as suas forças para impedi-lo? 14 de maio de 1962. Logo, vocês têm que se empenhar em cegar Satanás. As forças unidas do mundo inteiro são necessárias para cegá-lo. Não demorem, porque um dia terão que responder por este trabalho santo que lhes foi confiado e por todas as almas, porque Satanás ficará cego na medida em que vocês trabalharem contra ele. 27 de novembro de 1963. Os meios para salvar as almas. Sacrifício e oração, eis o instrumento de vocês. 22 e 23 de julho de 1963. Toda espécie de sacrifícios, suportar com paciência os sofrimentos corporais e espirituais, unindo-os com a paixão de Jesus. 24 de maio de 1963. E além do jejum, passar parte da noite em vigília, etc.
cada qual de acordo com com as suas possibilidades, pode ser praticado em qualquer momento e lugar. Até com o oferecimento do trabalho que vamos realizar durante o dia, podemos salvar almas. 30 de novembro de 1962. A dor dos nossos pecados também fecunda as almas. 15 de agosto de 1964. Até o desejo da salvação das almas contribui para cegar Satanás. 30 de novembro de 1962. Porque o querer da alma já é amor. 15 de setembro de 1962. A Virgem Santíssima. Quanto mais numerosas forem as almas sacrificadas e as que velam em oração, tanto maior será a força da minha chama de amor na terra. Porque a força do sacrifício e a oração quebra a chama do ódio infernal. 6 de dezembro de 1964. Eu apoiarei o meu trabalho com milagres nunca vistos até agora, que imperceptível, mansa e silenciosamente vão obrar a reparação do meu Filho Santo. 1º de agosto de 1962. E o Senhor Jesus. Se me pedem almas, poderia eu negá-las a vocês? Não, porque senão eu trabalharia contra a minha obra salvadora. Eu sempre escuto a oração perseverante de vocês. 24 de junho de 1963. 6. A chama de amor da Santíssima Virgem e os moribundos. Se acende a chama de amor do meu coração na terra, o seu efeito de graça se derramará também sobre os moribundos. Satanás ficará cego e, com a ajuda da oração de vocês, durante a sua vigília noturna, terminará a terrível luta dos moribundos com Satanás. E sob a suave luz de minha chama de amor, até o pecador mais empedernido se converterá. 12 de setembro de 1963. É o meu pedido que a Santa Vigília Noturna, pela qual quero salvar as almas dos moribundos, seja organizada de tal maneira em cada paróquia que nem por um minuto fique sem que alguém faça oração de vigília. 7. Petição da Santíssima Virgem a todos. Na oração com que me honram, a Ave Maria, incluam esse pedido. Derramai o efeito de graças da chama de amor sobre toda a humanidade agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa não é uma nova forma de oração. Deve ser uma súplica constante. Outubro de 1962 e 2 de fevereiro de 1982. Este é o instrumento que dei nas suas mãos. Por meio dele, salvem as almas dos moribundos da condenação eterna. Com a luz da minha chama de amor, Satanás ficará cego. 9 de julho de 1965. 8. A chama de amor da Santíssima Virgem e as almas do purgatório. A minha chama de amor, que desejo derramar sobre vocês numa medida cada vez maior, terá efeito sobre as almas do purgatório também. Letra A. Aquelas famílias que guardam regularmente nos dias de quinta e sexta-feira a hora santa de reparação em família, se nessa família morrer alguém depois de um único dia de jejum rigoroso feito por um de seus membros, o falecido nessa família se livrará do purgatório. 24 de setembro de 1963. Entende-se, se faleceu na graça de Deus. B. A cada vez que alguém jejuar a pão e água na segunda-feira, livrará uma alma sacerdotal do lugar do sofrimento. Quem praticar isso também receberá a graça de ser liberado do lugar das penas antes que transcorram 8 dias de sua morte. 15 de agosto de 1980. Novos privilégios para os que guardam jejum rigoroso nas segundas-feiras. Letra C. Se em qualquer momento, fazendo referência à minha chama de amor, rezarem em minha honra 3 Ave-Marias, a cada vez uma alma se livrará do purgatório, e as almas sofredoras sentirão também o efeito de graças da chama de amor do meu coração maternal. 13 de outubro de 1962. Fiat, Fiat, Fiat.